EBD lição 8. O título da lição de Jesus viveu a experiência humana. A lição 8, ela tem o textual em Mateus 4:13 e a leitura bíblica está em João 1 e Mateus 26. Jesus viveu a experiência humana. Difere o que de Jesus é Deus, ou de Jesus é trino, ou de o Filho é igual ao Pai, ou das naturezas humanas e divinas. Aqui ela vai refletir a experiência que Deus Pai Todo-Poderoso, de Abraão, Isaac e Jacó, viveu em se tornar um homem, para que pudesse ir mais fundo, anular o mandamento e no Espírito, não mais no mandamento, entrar dentro do homem e, junto à sua consciência confessa, levar ele a uma conduta cristã e futuramente a vida eterna. Então, falar disso é traduzir Jesus viveu a experiência humana, nos dá essa definição. Deus descendo como homem e cumprindo o que ele prescreveu na lei. A lei mandava um mandamento e, em segundo plano, a lei elegia o profeta. E Deus tinha todo aquele ministério, aquele tempo da vida de cada um que ele escolhia como profeta. Ele estava eterno, mas ele dividiu a eternidade e o zelo da lei, pela lei do mandamento, com cada vida que tomou como profeta. Se Deus tem 10 profetas em mãos, ele tem um espírito só. Então ele, como Deus, teve vivência e mandamento e orientação e direção, comunhão e experiência nesses 10 profetas. Quando encerra a vida e a passada dos 10 profetas, Deus permanece Deus no seu lugar e o mandamento e tudo que ele falou intacto como ele. E isso a gente vai estudar hoje, como foi que desceu e se fez homem, como foi que ele, esse ser, veio como homem. E ele veio em quem? Veio em Jesus. Primeiro, no profeta, ele promete que viria, que desceria para o mandamento, que desceria para o sacrifício. E tem toda a história de até quando aponta o mandamento e o sacrifício de Deus para o Cordeiro. Aí é somente a promessa. Em ele vir, aí nós temos hoje, irmãos, tivemos a experiência de Deus homem, e o nome dele foi Jesus Cristo, porque ele precisava de um mediador entre Deus e o homem, e elegeu o seu próprio filho, ou seja, ele como pai e filho em uma só pessoa, foi possível isso acontecer. O textual vai estar em Mateus 4:13, e ele diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando as enfermidades e moléstias entre o povo. A missão de Deus em Jesus como homem. Qual é a verdade prática de tudo isso? O Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde foi criado. A narrativa de toda a estadia de Jesus até os seus 33 anos entre os homens está totalmente descrita no Evangelho. Todos os lugares que ele passou, por onde ele teve que ir, como ele esteve na terra. A vida mais difícil na terra foi a vida de Jesus. A vida mais difícil na terra foi a vida de Jesus. Desde a hora da conceição, desde a hora da promessa que ele viria, foi como se Deus falasse assim,
que ia mandar água no fogo, ou fogo na água. Então, o comprou contra isso se gerava desde o princípio, quando Deus determinou da semente da mulher trazer um que esmagasse a cabeça da serpente. Quando ele lançou essa promessa, todos que ele escolheu foram candidatos a essa unção. Por essa razão, eles foram perseguidos. Então, Cristo, quando vem, ele vem com a maior promessa de Deus. E ele é Deus, ele era e é Deus. Então, ele ocupa a primazia da primeira promessa e de todas as promessas que tiver de Deus. Antes de Cristo, envolvia a presença desse herdeiro, desse primogênito, desse filho. Então, essa natureza já era prescrita. A vida mais dura, mais difícil, mais injusta, mais cruel, já nascida nessa vida, foi a vida de Jesus. Portanto, quanto foi intensa a perseguição. Os profetas profetizavam tudo o que Deus fazia, era como se Deus preparasse o enxoval. Então, tudo que ele fizesse, ele tratava ao Redentor, a promessa máxima. E ele foi e é, desde lá, o nosso Deus, o nosso Senhor. A lei do mandamento era o trono e a lei e os profetas falhavam. Mas aí Deus preparava já a destra, que era o seu filho. Então, era plano de Deus já essa ocorrência vir entre nós. E quando nós pensamos como foi a vida de Jesus aqui, nós pensamos como foi Deus se tornar homem em Cristo Jesus, isso nos para analisar quem é o homem e quem está por trás da natureza do homem. Foi isso que Cristo veio deixar bem claro. Em João 1, que é a lição, que é a leitura bíblica da lição, vai dizer assim: no dia seguinte, meus irmãos, que Jesus ia a Galileia. E achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael, veio ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és mestre, vindo de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse: porque disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. Disse-lhe então: na verdade, vos digo que daqui em diante verás o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Natanael ele foi reconhecido antes por Jesus do que ele encontrar Deus em Jesus. Então, quando Jesus fala da figueira, ele sabia tudo o que estava passado, que tinha se passado debaixo da figueira. Então ele reconhece a divindade e a onisciência, pela onisciência. No mesmo instante diz: mestre, vejo que és mestre vindo de Deus. Rabi, tu és o Filho de Deus. E declarou, aceitou a Jesus na mesma hora. Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus. Então Jesus o elogiou, porque tinha sinceridade no coração de Natanael. E Natanael estava em oração debaixo da figueira, ele tinha falado com Deus. E quem recebeu a oração foi Cristo, porque já tinha descido para ver.
Então já o mediador já estava na terra. E Natanael converteu na hora, encontrou Deus. E é assim, quando Deus fala conosco, a história muda. Talvez até não ouvir a voz de Jesus, quando Filipe diz, vem conhecer Jesus, quando Filipe chamou e disse, havemos achado aquele de quem Moisés falou, escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Até ali, Natanael ele não tinha noção do que se tratava. Ainda achava que podia Elias vir, ou Moisés, já que a lei era de Moisés. Então, quando Cristo fala com ele, e é israelita que não há dolo, então ele faz um reconhecimento louvável e profundo dentro de Natanael. E Natanael, na mesma hora, cai as escamas dos olhos e ele conhece a Jesus. E ele conhece a Deus em Jesus. E converte ao Senhor, e Deus com ele tem alegria quando diz que se tu crês no que o escutas, tu a partir de agora vai ver os céus abertos e os anjos subirem e descerem sobre o Filho do Homem, que era Jesus Cristo. Isso é louvável. É um dos maiores testemunhos da Bíblia e da onisciência e onipresença de Deus. Mateus 26 acompanha e diz assim, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então ele disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo segunda vez, orou dizendo, meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Eu não calculo o quanto Cristo sofreu. Porque quando eu olho para a minha realidade, eu digo que a minha realidade ela é improvável. Cristo é que é o Rei. Então eu louvo a Deus pela minha existência, pela minha vida, porque eu louvo a Ele que está nela. Imagine só a dele. Naquele momento ele era Deus. Como homem, ele veio para a escala menor. Ele nasceu como um bebê, ele foi gerado. Ele nasceu normalmente como um parto, foi o primogênito de Maria e irmão de diversos outros. E desenvolveu na infância a inocência, desenvolveu os 10 anos juniores, desenvolveu a adolescência, desenvolveu a juventude e chegou na fase adulta. O conhecimento e a mentalidade de Cristo Jesus, ela estava pronta quando ela estava com 30 anos. Mas no decorrer de toda o seu desenvolvimento humano, ele estava sendo tratado e trabalhado por Deus e convencionado de que ali era para ser glorificado por Deus que fez o céu e a terra. Então, aquela convenção dava a Jesus um agrado, porque o Pai estava com ele e ele sabia dessa missão. Ele tinha poder pleno de Deus e tinha poder pleno da vida. Então, ele tinha dentro dele a nascente, ele tinha a índole de que essa peleja era dele, mas Deus o ia glorificar. Deus o ia exaltar. Ele tinha noção da santidade, da santificação, de que ele era e que Deus o ia glorificar, e que para Deus o glorificar e o colocar dentro da divindade, que era já a promessa, além de ele ser um com o Pai, ele sabia de todo o processo que ia se cumprir sobre ele. Então, assumir a forma humana para uma pessoa como Jesus, um ser divino, um ser especial, um ser primeiro, a bandeira da guerra, o ser mais perseguido, o ser mais conflitado, todas as coisas geraram por ele. Tudo que conflita todas as coisas atacam ao autor. Então Cristo ele recebeu todo esse peso, todo esse bloqueio de existência. Então ele sabia que tudo isso viria como uma fera, como algo muito feroz para lhe devorar. E que o seu poder
excedia a esse impacto sobre a terra, sobre os homens e sobre o pecado. Então, ele viria de uma escala muito simples e ele viria muito indiscreto, mas para o meio social comum, porquanto Cristo ele não veio trazer regras e nem veio aperfeiçoar o mandamento ou apertar os parafusos. Ele veio simplesmente cumprir. E para cumprir esse mandamento, ele sabia que ele era o sacrifício. Porque Cristo ele contava a história da fé de Abraão melhor do que qualquer um. E todos que ele salvou e colocou como cabeça, como discípulo, a primeira mensagem espiritual que ele ministrou foi o princípio da chamada da fé. Foi o princípio da fé unindo a todas as ações e decisões de Deus com o tempo. O livro de João ele veio em seguida e a história diz que foi depois de 40 anos que escreveram o livro de João. Então o livro de João ele tem princípio da luz. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, nos evangelhos de João, ele já antecede o projeto de Deus sobre o homem para que ele estivesse ali. Então, ele era plenamente Deus e era plenamente homem comum, judeu de sangue. E da tribo de Judá, o mais simples entre os homens, de uma família simples, de uma família de estatura menor. Então, ele veio trazendo tudo isso sobre sua própria natureza, sua própria identidade. Ele, como homem, era da tribo de Judá e um filho de uma família muito simples, muito humilde, que continha já irmãos e a família era grande porque a mãe tinha concebido de todos os outros. E Cristo, como primogênito, ele fez só dar a Maria a primazia da preciosidade de que Deus agradara dela para que usar o seu útero. Então, Cristo, ele tinha todo esse potencial de saber tudo e de desenvolver comum todas as fases da vida de um homem, da vida do homem. O nascer, o crescer e o desenvolver. Quando chega a fase adulta, ele assume com muita liberdade o ministério do novo nascimento. Ora, Jesus obedece a João Batista. João era profeta, mas João falava de quem? Dele. Então, João era o profeta que apontava para o Cordeiro e pregava o arrependimento. Quem era o Cordeiro? Ele era o Cordeiro. O arrependimento era a ele, porque era ele que ia dar o perdão. Então, João Batista, como profeta, prega o Cordeiro e o Cordeiro vem a ele para batizar. Não por ele, mas pelo profeta, que abriu a primeira ministração do Evangelho. Foi João Batista quem pregou. João Batista ensinou todo o novo nascimento, do arrependimento ao batismo e ao aprendizado antes de Cristo descer as águas e encontrá-lo. Quando Cristo desce as águas e encontra, aconteceu ali a consumação da salvação de Deus em Cristo Jesus. Então, ali foi o primeiro discípulo de Jesus. O primeiro discípulo de Jesus, quando Jesus chegou no céu, João já estava, certamente, o Batista. E aí Deus já tinha cumprido uma missão aqui na terra, que era o arrependimento e o batismo. A palavra ela vai trazer essas duas reflexões, porque ao lado comum, Deus o elogiou como um cidadão de bem, bem colocado como um judeu para a época. O que seria um cidadão de bem, bem colocado para Jesus naquele momento? Bem colocado como um cidadão naquela época. Um homem como Natanael, um homem como João, como Pedro, homens simples, publicanos e pecadores, que estavam ali como publicanos e pecadores, que estavam ali inocentes da
arrogância, da ganância e do poder da lei. Porque a lei, ela invadiu todos os governos. E dos governos era já escrava e serva. E a lei não era essa o destino da lei para os governos. Então, ele procurou, não dentro do templo, os que estavam vestidos com vestes sacerdotais, com as 9 pedras preciosas nas suas vestes, mas procurou aqueles que estavam nas ruas. Então, Natanael, ele tinha o nível de um discípulo. E o discípulo, ele foi chamando de um a um e escolheu o que ele quis. Então, a escala e a identificação de Deus para a pessoa que Cristo veio era muito inferior àquilo que a lei estava lhe trazendo e estava sendo considerada. A lei passava a ser considerada naquele momento pelo valor do mandamento. Então ela já invadia todo o domínio do governo de Roma, já fazia parte como sendo deles. Então, por essa razão, João Batista agride a Herodes. Se apossar de algo que não era dele, que não tinha primícia e não tinha chamada. Então, e não era só Herodes, era toda Roma já tinha, todo o governo já tinha tomado conta do judeu e da lei do judeu. E o judeu ali, naquele momento, eles já eram servos em uma outra escala. Então, para o judeu, para o judaísmo naquele momento, não precisava de Jesus. E um homem não vinha no perfil de Jesus como homem. Ele viria em uma escala de honra. Então, a lei que eles estavam servindo não comprometeu a pessoa simples de Deus em Jesus que veio para os homens. Então, ele ficou indiscreto. Ele ficou invisível à lei. E a lei o agrediu para o tirar de cena, porque ela estava dentro dos colarinhos de ouro. Ela estava dentro dos governos arrogantes, cruéis, frios ao juízo, que era tudo o que eles mais queriam, era o juízo. Para quem fosse forte, se fortalecesse cada vez mais, e quem ganhasse a peleja e tomasse a coroa, fosse cada vez mais fortalecido. Então eles pegaram a lei e colocaram diante de si. Então Jesus, ele vem na personalidade simples de uma pessoa comum para o seu povo. Porém, há o mandamento que entregou ao seu povo. E os profetas estavam tudo torcido e tudo muito mal colocado para receber Deus. Aquele mandamento, aquele templo, aquele juízo era para receber Deus como homem. Receber Deus na terra. Quando ele vem, ele tem que vir super indiscreto por causa do estado do mandamento. Por causa do estado daquilo que ele tinha entregue. Então ele tinha que vir com muita simplicidade. Para que ele julgasse. Ou ele não julgaria. Se ele viesse em alta escala, ele não julgaria. Porque a soberba e a arrogância, o engano e os pressupostos que estavam vendo o valor e o lugar de honra, a cadeira de honra nas sinagogas, o colocaria a viver um cenário em cima de um caráter denegrido e tenebroso. Cristo vem como publicano e pecador, na mais simples conduta, família, realidade, chamado, que ele chamava, era igual a ele, e ele nem poderia chamar outra pessoa, porque eram os que ele deveriam chamar, que eram doutor da lei, estavam vestidos de um potencial mais alto do que ele. Nem os milagres que ele fez chamou a atenção e os poderiam mudar daquela posição. E eles, além do mais, meus irmãos, eles estavam ali, pode estudar a história, eles estavam ali sujeitos.
Eles estavam ali sujeitos. Então, a sujeição ali apontava como dono da região, da reedificação da lei, os governos, os romanos, os governos. Então, aquilo dava ao judeu, naquele momento, uma dependência e uma prisão, uma situação de dor. Porque você ser gerado, perder o controle da situação e você ter a sua origem e não poder exercê-la porque alguém passou por cima, tomou, pagou alguma coisa para refazer e agora está sentado como Senhor e você fica manietado. Então eles estavam sujeitos a que fosse daquela forma. Então não viram como atentar para a divindade de Cristo. Herodes era tão visado no que fez pelo lugar, pelo templo e pelo povo, que ele destruiu a vida de inocentes quando viu que Cristo, o rei judeu, ia nascer, interpretando que era um rei que ia tomar todo o governo e todo o domínio. Então ele teve medo ali do poder de Deus sobre o domínio dele, porque ele sabia da história de quem eles estavam tratando ali em Rédia. Então ele temeu o rei, porque ele não queria perder o trono. A mentalidade nunca achou que ia morrer. Então ele fez aquela maldade. E aí Cristo ele já nasce em Belém, mas ele já regressa imediatamente para o Egito. Então já é uma má recepção para o Deus homem que vem para o que edificou a lei, o templo e o povo judeu. Então isso e já traz uma guerra de face, de conflito, de encontro. Para acalmar os ânimos, Deus tira para o Egito, o menino cresce lá, desenvolve. Quando o Herodes, que matou os inocentes, morre, é que ele retorna para, enfim, morar. E aí, ele, judeu, desde a promessa de Deus, Abraão, ele chega como o filho da terra e habita a terra até o último momento da ressurreição. Mas vamos entrar um pouco aqui na lição, com rápidas palavras. Ela traz 3 pontos, ela traz a experiência do ministério de Jesus. Jesus como homem simples, homem jovem. Primeiro ele foi criança, bebê de colo, depois ele foi uma criança de faixa etária de andar, de falar, e ele foi junior, pré-adolescente, adolescente, e foi jovem e chegou à fase adulta. Ele viveu da infância do bebê de colo, que sai do útero da mãe, à juventude. Então, o que se nota aí? Que essa juventude de 30 anos para Jesus, ele estava com mente formada em Deus e na dureza do que ele havia nascido para ver que ia ascender a glória de Deus e que ia ser o glorificar de Deus naquela guerra, naquele processo. Então, depois do batismo, ele vai para o deserto e tem todo aquele conflito com o próprio Satanás. Então, ele já vinha espiritualizado. Mas ele passou e sentiu o que era cada fase de um ser humano na Terra. Mas quando ele chega nos 30, ele recebe a mente de Deus. Ele recebe totalmente a plenitude do conhecimento. Mas a experiência para ele como homem era preciso que ele passasse e sentisse todas. A capacidade sempre extrema à realidade. A Bíblia relata que ele deu aula para os doutores no templo, ainda menino. Então, claro que ele sempre ia ultrapassar, porque ele era formado no corpo, na experiência humana, e na divina, os dois lados, ele estava divinamente preparado e ali, vivo, como homem. Então, aos 30, ele já exerce o ministério com plenitude de divindade. E isso realmente é algo que só se calcula quem nasce dele e sabe o que é a diferença
porque a quem dele vem e a quem dele nasce, compreende. Eu sempre digo, eu pensei, quem conversa sobre Jesus e quem indaga a Jesus e o Evangelho é porque não nasceu dele. Porque quem nasce dele não indaga, aprende com ele. Aí é bem diferente. Uma coisa é você aprender de quem você nasce e de quem você é, e outra coisa é você questionar. E quem nasce dele não questiona, aprende com ele. Foi o que ele disse: aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Quem não nasce, aí cerca de indagação e se indaga-se para realmente não nascer. Porque quem indaga-se de uma obra como a de Deus em Cristo Jesus, é claro que ele não vai nascer de Deus. Ele vai nascer de Deus se ele se humilhar e ele reconhecer que é pecador e que precisa da graça do arrependimento na experiência. Mas se ele começar a indagar acerca, e a indagação duvidosa, a indagação ainda é pondo Deus como Jesus, como o improvável, como não é ele se coloca sempre Jesus como o insuficiente. Colocar Jesus como insuficiente, a obra de Deus é Jesus Cristo. E encerrou qualquer ação, qualquer movimento a favor de Deus. Deus mesmo diz: por favor, não queiram ser queimados no fogo, não queiram ser despedaçados, porque a obra do perdão está em Cristo Jesus. Então, Cristo, ele não é insuficiente, ele é suficiente. Agora, para aprender dele, tem que nascer dele. Qualquer movimento que indague a Jesus e que indague o acusando de insuficiência, e por que ele não fez assim? E por que ele não fez assim? Está errado. Está anticristo. Está anátema. Cristo é a resposta de Deus para nós. Como homem, ele teve a experiência. Primeiro, os debates com as autoridades religiosas. Quais foram os debates que ele teve com as autoridades religiosas? Primeiro, vamos conhecer as autoridades religiosas. Foram 3 que a lição nos traz. Quem? Os fariseus, os saduceus e os herodianos. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles que criam na ressurreição. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, o qual pertencia antes de sua convenção, era a mais severa seita do judaísmo. Então, os fariseus eram uma seita judaica que utilizava a lei erradamente, porque os fariseus criam na ressurreição, e significa separados, não concordavam com os saduceus. Os saduceus são os que vêm de Zadok, família que detinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão. Davi, quando está para morrer, um filho vai na frente, por trás, e assume o reino. E um capitão de guerra de Davi fica do lado dele, de Adonias, e peleja por ele. E vai para... Então, Davi imediatamente pega e unge a Salomão. E ficou Joabe e Simei pelejando contra... Não ficou pelejando, ficou contra o reinado de Salomão. Então, Joabe, ele tinha matado um capitão de guerra de Davi muito importante. E aí Salomão queria tirar o sangue do que ele fez, que ele era muito próximo a Davi, queria tirar de cima da casa de Davi. O que ele fez? Mandou matar Joabe. E quem matou Joabe foi Benaia. Benaia, dessa tribo de Zadok. E Zadok colocou como rei. Um da casa de Zadok colocou como rei. E o que aconteceu? Quando Benaia mata Joabe, livra a casa de Davi do sangue de ter
matado um capitão de guarda do sangue inocente. E então ele o coloca como chefe do exército. E o outro ele unge rei no lugar de seu irmão. Aí o que acontece? Esse povo teve essa mancha de sangue e acabou que sendo uma injustiça, porque Salomão morreu desviado. Ele tentou fazer justiça e livrar a casa do pai do sangue. E acabou que desviou. Então, os saduceus, eles, segundo a lição, eles vêm desse acontecimento. E a lei, ela tem essa rotura, ela teria essa rotura. Uma vez manchando, a mancha vem se estendendo, a não ser que ela, por Deus, seja tratada. E ela foi tratada essa aqui em Jesus. Então, os saduceus, eles provinham desse povo. O nome vem de Zadok, família que detinha o cargo de sumo sacerdote de Salomão. Então, ele vem desse sacerdócio. Ele colocou como sacerdote nos dias de Salomão. Então, vem dessa linhagem os saduceus. E os saduceus, eles não criam em ressurreição. Eram inimigos mortais de Jesus, uniram-se aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos, a fim de somar as forças de matarem a Jesus. Então, os saduceus eram mais frios, eram mais ruins, eram mais cruéis. E já vinha desse derramamento de sangue, desse acerto de conta desconjuntado, que acabou que Salomão morreu desviado. Então, realmente foi uma grande injustiça. Aí teve alguma coisa errada que não deu certo. Eu sei que Joabe era os pés e as mãos de Davi, fazia tudo por Davi, até Davi ser ainda o rei, capitão de guerra. Então, os saduceus, eles apagaram as teologias pessoais entre os grupos e se uniram com os fariseus contra Jesus, para matarem a Jesus, e até conseguiram. E o outro grupo foi os herodianos. Eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros, buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Os herodianos, eles lutavam para que o governo de Roma se fortalecesse. Governo, meus irmãos, pelo sangue do Cordeiro. Governo é o cão. Todo governo é de Deus, quando ele é um governo ético, justo. Não é quando ele é um governo como esse aqui de Salomão, que ele tem uma mancha e a mancha vem se arrastando até chegar ao Cristo e consumar. Enquanto Cristo não consuma, até a seita dos saduceus nasceu dentro da lei, dentro dos filhos de Israel. Então o que aconteceu? Esse governo aqui era o cão, esse aqui de Herodes. E então o que acontece? O governo é aquele que tem a patente. Então, os que apoiarem e lutarem por ele ardentemente são os cão de guarda. Então, os herodianos eram os cão de guarda. Eles guardavam o poder e lutavam para que o poder continuasse em Herodes, porque quem estava dando a patente da vida e o espaço para eles era Herodes. Herodes, o mal em pessoa, né? Herodes em má pessoa. E aí João Batista tentou lutar com Herodes de cara limpa, de cara fria, sem o capacete, sem proteção. O que ele tinha realmente era a missão de profeta. E profeta não se dava bem na lei, porque eles já tinham acabado com os profetas maiores, pela qual dos profetas eram os reinos. E o profeta não chegava só se o reino fosse bom e o reino estivesse na mão do Senhor. Se o reino não tivesse, o profeta podia preparar a sua sepultura, porque a profecia dele era recebida e era trazida para ser julgada pela lei, mas ela não era acreditada pelo governo, e isso acabava o profeta, porque Deus precisava assumir o trono do sacerdócio. E o que aconteceu? O governo de Herodes tinha essa qualidade de gente, de pessoas ordinárias. Então eles ficavam fortalecendo o poder, não tinha justiça. Então João Batista, quando ele chama Herodes de adúltero,
em um filme, ele ficou muito pensativo, ficou muito tocado, ficou muito triste por dentro, mas o poder da magia, da prostituição e desses herodianos, já montados pelo seu pai, os trazia cada vez mais ao náufrago e à frieza, tanto que ele mandou decapitar. Então João Batista o acusava sem nem uma possibilidade de poder se defender. E esses também conflitaram o ministério de Jesus Cristo. Foram eles quem crucificaram. Eles crucificaram a Jesus, meus irmãos, porque o povo judeu, eles estavam sujeitos. E é tanto que eles estavam sujeitos que estava dividida em fariseus e saduceus a lei de Deus. A lei de Deus tinha diviso? Não. Então uns criam que não havia ressurreição, que era os saduceus que era pior, e os fariseus criam que havia ressurreição, que havia de tudo, pelo qual o apóstolo Paulo era doutor da lei. E aí diz assim, mas qual era a vida social e religiosa de Jesus, né? Jesus era um homem comum, então Jesus vem, o Filho de Deus vem com muita simplicidade para uma situação como aquela, um caos como aquele que está vivendo o profeta João Batista. E quando ele vem natural, ele não vem dizendo, eu sou o Messias, né? Ele apenas lê a profecia do profeta e deixa se cumprir nele o que de Deus está determinado. E aí vai vindo o ministério e ele vai encarando de frente, porque ele estava ali para aquilo. E o poder que estava nele estava também ali para aquilo, para bater de frente e transformar e salvar. E que aquele que é salvo por ele não indaga o que ele fez, entende, compreende e segue. Por isso que ele disse para os discípulos, segue-me, pronto. Segue-me, quando ele dizia segue-me e eles seguiam, não há nos evangelhos que eles ficaram em cima, questionando uma coisa ou outra. Mestre, e a cor do seu cabelo? E a cor da sua face? Mestre, nada. Então eles simplesmente ouviam que estavam sedentos e eles simplesmente compreendiam e deixou tudo consumado após a ressurreição e a ascensão. Então o mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos, como Filipe, André, Pedro, Natanael, aconteceu num ambiente entre amigos. Então era comum, pessoas de bens. Mas os sacerdotes, os sumos sacerdotes, não concordavam com a posição dele, porque eles sentavam com publicanos e pecadores. E a lei do sacerdócio, o sacerdócio excluía a classe pela qual Jesus nasceu, o Filho de Deus nasceu e se assentou, para que pudesse desmascarar a lei que estava sujeita ao poder, sujeita ao governo, a um governo frio, a um governo cruel, porque já tinha sido laçada por um princípio de degradação e desobediência que está tudo no livro dos profetas. Aquelas profecias dos profetas é tudo em cima do que aconteceu com o princípio do temor, da qual foi abandonado pelos filhos de Deus. Então ali ele exorta totalmente o que aconteceu. E ele, como os dois primeiros capítulos de Lucas, apresentam um começo muito humano de Cristo. Amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias, os filhos de Zebedeus, eram seus primos. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e sabedoria. Ele interagia com as pessoas, independente de sua condição social e espiritual, publicanos e pecadores, fariseus e a mulher pecadora e a mulher samaritana. O que dava para ele salvar e o que cria nele, não indagava ele. Se um fariseu se convertesse, não indagava ele, entendia quem era ele. E aí Natanael reconheceu na hora quem estava ali e quem era ele. Então ele veio nesse nível, ele veio para os da rua, por isso que ele alcançou os leprosos, os doentes, ele curou as enfermidades, porque ele veio nesse nível de sociedade, mais socialmente como qualquer outro. Tanto que no casamento de Caná ele disse, ainda não é chegada a minha hora, mas preparem 6 talhas de água. E na mesma hora ele transformou as 6 talhas de água no melhor vinho da festa. Então ali estava Deus, ali estava o Filho de Deus, e com muita simplicidade ele elegeu os discípulos como ele. Eles eram homens
da mesma época de nascimento, do mesmo tempo de nascimento, desenvoltura adulta, né, nos 33 anos, na mesma escala de tempo. Então, mas o que ele chamava, não indagava, aprendia. Aí é bem diferente. Então, esse foi o ministério de Jesus. E qualquer outro, de qualquer outra situação que convertesse o que estava vendo nele, convertia o mundo inteiro, como nós estamos todos convertidos nessa geração. E todas as gerações que passou foram convertendo. Não parou de converter quando não teve ele. Quando tentaram apagá-lo ou a esconderam por alguma razão, a história ficou no náufrago do Jerusalém. E até onde ela foi ensinada, conhecida, intercedida, como na verdade ela teve efeito e tem até hoje sobre as pessoas. Quem crê nele, aprende com ele. Não indaga. E essa é a maior experiência de o vê-lo como homem comum. Porém, ele trazia o conserto, ele pagou o preço para nos dar a libertação e sermos consertados com ele. Por exemplo, a mulher samaritana, a mulher pecadora. Você acha que quando ele disse assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra? Foi fácil falar isso? E todos largarem a pedra e saírem? Não, ele estava cheio do poder de Deus. Quando ele falou com ela, ela não pecou mais. E ela o seguiu. Então, Maria Madalena, também era uma prostituta. Então, a partir de que o conhecia, eles mudavam de vida. A mulher de Samaria fez a mesma coisa. Eis aqui um homem, conheci um profeta que falou toda a minha vida. Então, a partir do encontro, que também é reconhecido em Natanael, ele aprende dele, porque está dentro do chamado à convenção. Quantas vezes? E quantas vezes vem pelo ouvir da palavra. As características do próprio ser, do próprio ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum a qualquer um bebê. A diferença é que não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou o terceiro dia, passando pelo ardor da sua morte. Jesus, ele é tão comum até aos 30 anos. O incomum começa após os 30 anos. Após os 30 anos, ele começa a operar o sobrenatural de Deus. E o maior sobrenatural de Deus é na salvação e na libertação do homem. Mas ele ressuscita os mortos, cura os enfermos, apruma os paralíticos, limpa os leprosos, dá vista aos cegos. Então, tudo nesses 3 anos foi muito grande. Multiplicou o peixe e o pão. Então, aquilo era a participação do que ele faria quando ele chamasse alguém. Era a mesma dimensão de chamar alguém converter, agregar ele, recebê-lo como pastor, em levantar um paralítico, curar um leproso, dar olhos novos aos cegos. O ponto 2 fala das heresias que negam a Jesus. O apolinarismo, o que quer dizer o apolinarismo? É a doutrina que nega que Jesus encarnou e teve espírito humano. Ele não teve espírito humano. Ele encarnou, mas não teve espírito humano. Como que alguém vive sem espírito? Não existe uma vida sem espírito. Então, Jesus teve o espírito e era o espírito de Deus. Por isso ele operou maravilhosamente. Segundo ele, o verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação. Então, ele traça uma desenvoltura de uma teologia que não faz sentido, né? O 2, a reação da igreja. A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala sobre o corpo físico de Cristo. Tudo está claro no corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele não sofreu enfermidade, porque ele curava. Ele sofreu o açoite, ele sofreu a prisão, ele sofreu o martírio, porque foi feito pelos homens. E o homem, ele revela o quanto ele é cruel quando ele fez o que fez com Jesus, que era um ser divino. Ele estava humanizado, mas ele era Deus divino. Então, quando o homem faz o que fez com Jesus, aí traduz no Cristo quem é o homem, como o homem ele é cruel. Então, se o homem não fosse tão cruel, quem o teria matado se ele tivesse que morrer seria os anjos. Deus poderia usar os anjos para o sacrificar
e o apresentar como cordeiro. Mas a maldade vinha era para que a natureza humana fosse revelada e por ela fosse dado pelo corpo dele o perdão e o homem conhecesse e passasse a ser eterno em Deus pelo perdão dele. Se ele não perdoar, ele vai para o inferno. Então, no perdão dele, ele nasce novamente e ele é regenerado. Se ele não perdoar, ele não tem salvação, porque o corpo que foi moído foi o de Cristo, e o corpo de Cristo era igual a qualquer um de nós. Então, ele caiu na mão de um governo, do governo de Herodes. O governo estava sujeitando o povo da lei, e sujeitou e laçou todo o templo, todo o lugar da adoração, o lugar do sacrifício, e o sacrificou. Então, o homem é cruel, e isso deixa claro no sacrifício de um homem como Jesus. Porque como você aceita, se você aceita, Deus sabe quais são as gerações que suportavam o sacrifício dele. Porque como que você aceita um ser divino, como era Deus, ser torturado, ser massacrado com palavras e com açoites? Então isso mostra a natureza que está no homem. É o que está no homem. Se o que está no homem não fosse terroroso, eles não teriam matado Jesus. Jamais. Então, é o que está no homem. O poder, a ganância do governo e o domínio de laçar e se sair muito bem quando chegar a hora do juízo de Deus. Primeiro que ele não conta nem com o juiz de Deus. E o juiz de Deus para ele vem traduzido errado, para que ele esteja estabelecido como o governo. Então isso é o que justifica o perdão e Cristo ter ressuscitado. É o quanto o homem ele é cruel. Isso justifica o quanto é importante a porta e o perdão. Sem o perdão não dá para salvar. Não dá. Sem Jesus não dá. Por conta de quem o matou. Então já deixa claro aí a grande diferença de o que se pode ter no céu e o que se não pode ter. Que o que está perdoado está lutando todos os dias para ter o caráter dele. Ser levado por ele, aprender com ele. Não questionar, aprender com ele. Como todos que ele chamou. Então, o que não faz isso, indaga, escarnece. Diz que é mentiroso, diz que é mentira a palavra. Então isso é bom a gente nem saber o que ele acha, o que ele faz. Mas o que o homem é capaz de fazer está no corpo de Cristo. Isso encerra qualquer indagação. Porque se o homem indaga a palavra de Deus e a Jesus acerca do sofrimento e do sacrifício, vamos indagar o quanto Cristo, como Deus, sofreu para conseguir perdoar e ser mediador entre Deus e o homem. Essa é a única verdade, meus irmãos. Essa é a única verdade. É para laçar o povo, laçar todo o mandamento e tornar tudo uma crucificação do Cordeiro. Então, o que seria o monoteísmo? O monoteísmo é a doutrina cristã do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver Cristo em uma só vontade. Que reafirma as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus. Duas naturezas. As duas naturezas era ele homem e o Espírito Divino. Então, o que seria natural? O corpo. A segunda natureza era divina. Então, não era duas naturezas, era uma natureza e o Espírito Divino de Deus. Porque Deus o deu o seu Espírito para vencer este mundo. Então, essa aqui foi o terceiro concílio de Constantinopla, em 881, considerou o monoteísmo herege. Eles entre si questionavam tudo isso das heresias do princípio da igreja primitiva. São a primeira identificação de quem não crê, de quem não segue a Jesus, é não saber aprender com ele.
Porque quem sabe aprender com ele segue e se humilha a ele, porque é ele o caminho. Então, isso resume tudo. Então, o terceiro concílio não aceitou, porque eles ficavam gerando teses em cima do sacrifício de Cristo. Por que eles fizeram isso? Porque eles tomaram todo o judaísmo, tomaram o templo, tomaram a lei, tomaram tudo e assumiram porque tinham poder e tiveram o poder da reconstrução quando o povo perdeu o controle há muitos anos. E quando Jesus veio, o controle estava nos governos. Eles não sobressaíram, mas Deus deu poder até o fim de sobressaírem. Até Daniel ele foi o governador da Babilônia. Então, eles tiveram esse espaço de tempo. Mas pelo fracasso do povo, eles não tiveram a capacidade, a agilidade. Por isso, o templo que Deus mostrava para Ezequiel era a glória manifesta do próprio Filho. Então, isso vinha numa figura muito diferente da realidade, muito diferente. Aquele templo, aquela visão, primeiro quem mostrou a visão foi o próprio Cristo, o próprio Jesus, que era o anjo, aquele anjo era o Filho de Deus. E aquele templo todo era justamente a obra da salvação. Então, isso foi tratado de uma forma muito diferente do que foi tão entregue a Ezequiel. E o mar, o rio correndo para o mar, é a palavra que Cristo vinha inundar a terra. Como hoje se vê, conhecimento do Senhor. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, assim disse os outros profetas que profetizavam para o restante do povo em Israel. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monotelismo, dizendo que existia em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Duas vontades. Uma natureza, ela só tem um espírito. Então, por exemplo, eu tenho a minha personalidade. Eu tenho a de Cristo hoje, porque eu sou de Cristo. Cristo eu estou seguindo o Senhor. Então, Cristo, ele tinha a dele e ele estava servindo quem? A Deus. O Filho de Deus. Então, Deus quem o direcionava. E ali estava simplesmente o Filho de Deus, sendo ele o Pai que era o seu próprio Espírito nessa unidade. E aí vem um 3 que diz como as heresias se apresentam nos dias atuais. Quais são as heresias de hoje que confrontam? Porque Cristo libertou, a igreja é livre, a igreja ela não tem limite de sujeição, como estava a lei quando ele veio. Então a igreja ela é livre e ela sabe que ela é livre para seguir e aprender de Deus, para não se embaraçar. Quem não aprender de Deus, da palavra de Deus, sendo igreja, vai se embaraçar e corre o risco de perder a salvação. E o embaraço, às vezes, é só estar desapercebido de toda a verdade da palavra de Deus. Qual país Jesus visitou? Estava entre nós. Podemos afirmar que Jesus visitou durante sua vida terrena 3 países: o Egito, Israel, a Fenícia do Líbano. Jesus, ele era a pessoa, ele era o Cordeiro. Então, ele não alcançou o Egito por necessidade e esconderijo, ele não entrou na Fenícia e Israel. Mas o acontecimento é quem ia viajar mesmo, quem ia fazer missão mesmo, era o que ia acontecer ali. Ele sabia disso. Então, era necessário que se cumprisse quando ele disse: Pai, se não é possível, passe de mim o cálice para que se cumpra. Então, Deus, ele passou o cálice dele e ressuscitou. Então, era o que ia acontecer, que ia viajar mesmo, fazer missões, e não ia ser só naquela geração, ia passar para diversas outras. Então, naquela geração foi explosão de salvação e de igreja. A igreja, todos que nasceram, todos os apóstolos que nasceram da igreja, aprenderam dele e dele foram vasos, foram servos para fundar a igreja. Por isso que os apóstolos são os fundamentos, porque eles fundaram a igreja. Dessa igreja veio todas as outras. Quando os apóstolos passam, quem cai em cima da igreja primitiva, querendo descobrir e falar, sem nascer dele, o que foi que aconteceu, foi o Constantinopla. Foi a Constantinopla de Roma. Então, o concílio de Roma que tratou e traduziu a história de judeu e fez tudo como sendo deles. E, enfim, destrói o lugar
Jerusalém e elege Roma como sendo a sede da cidade e do lugar de Deus na terra. E aí já entra a apostasia. E aí o que eles fazem? Eles, com esse poder todo, eles escondem a verdade da palavra e não deixam passar salvação para ninguém, porque ninguém vê mais Jesus. Então, a terra ela passa bastante tempo com esse Jesus preso, com essa verdade presa, até que ela toma forma novamente e vem sendo processada até hoje. Mas Jesus, ele fez para que todo o mundo tivesse, e tem até hoje, todo mundo tivesse acesso ao que fez e por ele repetisse tudo o que aconteceu em Jerusalém. Então, o que aconteceu com ele em Jerusalém, os 3 anos de ministério e todos os milagres em morte e ressurreição, repercute ao mundo inteiro. E aqueles acontecimentos vêm hoje para nós, para dentro da nossa realidade, como se fosse ontem. Olhar para a cidade, rever isso, ler a Bíblia e localizar, é tudo muito real. É tudo muito real. Porque ele é eterno e o que ele fez é eterno. Então isso é eterno. Isso vai ter respaldo eterno. Enquanto estiver igreja sobre a terra, vai respaldar a nós essa eternidade. A não ser que a igreja caia num náufrago muito difícil, mas antes foi porque a palavra não estava composta ainda e quando ela teve essa... Por alguma razão, quando ela for prendida ou escondida, só vai se prejudicar aquele que perder de conhecer o Messias de Deus. Então a palavra, Jesus, ele fez algo que foi para o mundo inteiro e foi para todas as gerações, e esses acontecimentos são eternos. Não somente o movimento da Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia, e os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. Você acha que os Estados Unidos, na época, existia Estados Unidos, Índia? Jesus, ele fez o que percorreria o mundo inteiro, porém ele não pôde mais ir além. E acerca da Nova Era, depois dos movimentos sociais, e cada movimento das gerações e dos tempos que são lançados, eles mexem e conflitam a igreja. E a Nova Era teve um movimento que conflitou e entrou na igreja, mas não prevaleceu, né? Então é bom que a igreja vigie para que isso não volte a acontecer. Mas eu percebi, tinha acabado de converter, o que é uma nova era. Tinha acabado de converter, teve um movimento que fazia um tempo que eu tinha convertido e eu não entendi bem, mas o que entendi era que o movimento estava interferindo nos ministérios e nos pastores. Passou. As orações dos santos, né? A pessoa vê logo que não é verdade. Os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade, e muito menos um forasteiro, onde está Jesus. Jesus está nos evangelhos. E ali é eterna aquela ação. O 2, Jesus era visto como alguém da comunidade. Como assim? Ele era visto como um homem comum. Essa invenção desses historieiros contraria o relato dos evangelhos de Lucas 4, 22 e 24. O 6. Natural da comunidade do seu povo Israel e não como estrangeiro. Era um homem natural, um homem simples. O que fez a diferença foi tudo que ele começou a fazer. Aí começou a mostrar que ele não era comum, tão comum assim. Ele era extraordinário em tudo. A voz de Jesus, o conselho de Jesus, a presença de Jesus trocava toda a situação. Desde que o pai, entre aquele lugar e aquela comunidade, tivesse alguém para ele. Então, quando ele não chegava em algum lugar que alguém não era dele, ele passava também, porque ele passava com muito mais poder. Mas enquanto não chegou a hora dele, os malignos, os cruéis, não puseram a mão no Senhor. Então o Senhor, ele fez com muito poder que fez. E os que eram seus lhe identificavam e seguiam. Sua maneira de viver e os seus ensinos refletem a cultura judaica. E nada que se pareça com a cultura hindu. Não é este o carpinteiro filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E não está aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam nele.
Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. A supremacia da lei censurava a posição de Jesus como homem, por conta de como ele veio. Então indagava, porventura não é esse filho de José? Por que eles indagavam? Porque a multidão fechava para ouvir, fechava para ser curado, fechava para receber, fechava para comer a multiplicação do pão e do peixe e do pão, fechava para entender os sermões, as palavras e ver as maravilhas e as curas divinas e ver a ressurreição. Então isso tomava toda a multidão e o povo todo ficava chamado para lá. Então como que eles quebravam? Eles quebravam quando eles censuravam a posição social dele. Ele não tinha um carro do ano. Ele não tinha um vestido com 9 pedras no peitoral de sacerdote. Então, ele apenas tinha ido no templo e tinha lido: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos mansos e aos quebrados de coração. E ele, João Batista, teria recebido nas águas do Jordão e o teria apresentado a Deus, e a voz de Deus brada do céu em 3 ações, dizendo: este é o meu filho amado, este é o meu filho amado, a ele ouvi, e este é o meu filho amado, a quem eu enviei. Então, todas essas vezes que Deus se revela declarando como filho, ele declara o filho de Maria, o jovem que tem irmãs, que tem irmãos, e que não era filho de sangue e nem da vontade de varão. Então, a lei, ela causava isso em cima dele, por conta da posição de publicano e pecador, da qual ele se igualou e da qual ele se fez amigo. Se ele não faz-se amigo de gente assim, que seria de nós, se ele não faz amigo de gente assim, dentro do templo, naquele lugar do sacerdócio, eles iam o reprovar, eles iam o ambicionar, eles iam o perseguir. Então ele sai de dentro do templo e vai fazer o milagre lá fora, porque lá tem muito mais templo do que dentro do templo, onde a ganância e o interesse estava predominante, além do governo da nação que regia sobre o templo, além do profeta, em vez do profeta e da lei de Deus. Então, Cristo, ele apresenta a Deus aquilo que Deus queria, os corações dos homens. Ele vai lá para fora, porque ele vai fazer de templo os corações dos homens. E ele não vai valorizar o templo da qual os sacerdotes estavam vestidos. Ele vai valorizar o coração do homem, que é onde ele tem poder para mudar e para que ele veio para mudar. Então ele estava ali naturalizado como homem, ele tinha ido para o meio dos homens. Porque quem estava com o mandamento estava vestido de vestes reais e fechando a porta do céu e além do mar, sujeitos aos governos e um governo extremamente condenado pela própria lei. Então esse foi Jesus homem. Esse foi Jesus e é Jesus o Cristo que nós recebemos na terra como homem. A natureza que nós temos hoje, ele teve uma, mas a dele era excelente. E todos que creram pela natureza maravilhosa, pela natureza extremamente extraordinária, que chamava, segue-me, e eles já seguiam certos que ali estava o caminho, a verdade e a vida, e que ele era pessoa, ele era Deus, ele é Deus, ele era Deus. Na primeira palavra, no primeiro cumprimento, na primeira conversa, ele já dizia: tu és o mestre, mestre, tu és o filho de Deus. Ele olhava assim e já dizia: mestre, tu és o filho de Deus. E outra vez ele perguntou aos meus discípulos, e ele conta somente com 12 discípulos. E outra vez ele perguntou aos meus discípulos: que dizem os homens que eu sou? Aí o discípulo pai disse assim: mestre, tu és o filho de Deus, mestre. Ninguém faz as obras que tu fazes. Então aquele reconhecimento profético, mais do que profético, aquele reconhecimento paterno, aquela segurança, aquele amor, aquela voz bendita, aquela voz mansa, aquela voz extraordinária que quebrava qualquer indiferença, qualquer ódio, qualquer ira, qualquer dor, estava nele. E era fácil reconhecer e encontrar ele nesse perfil. Então tudo isso foi a lição 8. Jesus e viveu a experiência humana.
Jesus e a sua experiência humana. Ele foi o homem mais sofredor da face da terra. Eu, quando penso em Jesus, sei que só Deus poderia cumprir Jesus. E só Deus poderia cumprir a cruz que Jesus passou e o que ele fez. E o que ele fez com poder, ele faz em nós. Porque nós não temos capacidade, muitas vezes, de muitas coisas. E Cristo nos dá para que nos possa ter. E isso é glorioso. Amém. Graças a Deus, a paz do Senhor.